Você já percebeu que muitas pessoas começam a cuidar da saúde, fazem dieta, começam até a treinar, mas param no meio do caminho? Não é falta de informação, não é falta de planejamento, não é falta de plano alimentar, não é falta de saber o que fazer. A maioria das pessoas sabe por onde começar, mas mesmo assim não conseguem continuar. E hoje eu quero te contar uma coisa que pode mudar o seu jeito de enxergar isso. O problema muitas vezes não está no prato, mas sim no coração. Imagine que a sua vida é como um copo, e nesse copo você escolhe colocar saúde, bons hábitos, disciplina, energia, equilíbrio, mas muitas pessoas enchem esse copo sem perceber que ele está quebrado. Então você começa uma dieta, começa a treinar, muda a alimentação, mas do meio do caminho tudo parece vazar. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes o problema não é falta de vontade. O problema são as fraturas emocionais que carregamos no nosso coração. São experiências de rejeição, críticas que ouvimos, palavras de humilhação, palavras de maldição, e aquela sensação de nunca ser o suficiente. Isso cria dentro da gente uma crença silenciosa. Eu não sou capaz, eu não termino nada que começo, eu não sou disciplinada. Ao longo da vida, a gente vai colocando na gente os post-its que as outras pessoas dizem que somos. Preguiçosa, desorganizada, feia, não termina nada, não faz nada direito. E toda vez que você tenta mudar de vida, esses rótulos começam a falar mais alto que a sua decisão. Existe uma outra coisa muito profunda também. Muitas pessoas ficam emocionalmente viciadas na dor do passado. Se você passou muitos anos se sentindo insuficiente, o seu cérebro começa a procurar situações para que você confirme isso. Então, você começa a cuidar da saúde, mas tem uma vozinha lá no fundo dizendo: você não vai conseguir. E aí, quando você para no meio do caminho, a voz disse: Eu falei? Eu já sabia. muitas vezes a gente não percebe, mas acabamos repetindo padrões para revivermos a dor que nós já conhecemos. Eu sei, é muito louco. E se isso já tá fazendo sentido, já deixa a sua curtida aqui no vídeo. Eu percebi isso na minha própria história. Quando eu decidi cuidar da minha saúde, eu percebi que não era só sobre dieta, era sobre identidade. Eu precisava mudar a forma como eu me via. E eu parei de dizer, eu não consigo, eu não chego até o fim. E comecei a dizer, eu sou disciplinada, eu sou saudável e eu sou das que vai até o fim. E aos poucos isso foi refletindo em todas as áreas da minha vida. De dezembro de 2025 até agora, início de abril de 2026, eu já eliminei 10 quilos. Mas o maior resultado não foi o peso na balança, e sim a transformação dentro de mim. Eu instalei um drive na minha cabeça, eu percebi que aquilo que a gente cuida, a gente está mostrando com ações que a gente verdadeiramente ama. E quando eu decidi me amar, eu percebi que cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde, cuidando daquilo que eu comia, cuidando de fazer exercício físico todos os dias, era uma manifestação de amor. Veja, se você tem um carro, se você sabe que ali na esquina tem um posto de gasolina que vende gasolina adulterada, você vai levar seu carro lá para encher o tanque? Provavelmente não, porque você vai levar um prejuízo. Mas quantas vezes a gente não cuida daquilo que vamos comer, ou seja, no nosso combustível? Isso é uma coisa para nós pensarmos. E muitas pessoas tentam mudar os hábitos, mas sem curar o coração. Isso é como tentar encher um copo que está quebrado. Você coloca disciplina e ele vaza. Você coloca motivação, ele vaza. Você coloca energia, mas ela vaza também. A verdadeira mudança começa quando você faz o caminho de volta. Quando você começa a identificar as mentiras que você acreditou a seu respeito. Quando você começa a curar suas fraturas emocionais. Quando você troca os rótulos por uma verdadeira e real identidade. Aquela dada por Deus para você. Existe uma frase que mudou a minha forma de pensar. 10% é o que te acontece. 90% é aquilo que você vai decidir fazer com o que te acontece. Quando você assume essa responsabilidade, você sai do lugar de vítima. Começa a viver como protagonista da sua própria vida. O primeiro passo é entender que muitas vezes o problema não é a comida, a preguiça, a falta de disciplina. O problema pode ser uma fratura emocional
que ainda está aberta dentro de você. Pergunte-se qual foi a mentira a meu respeito que eu acreditei, carreguei durante toda a minha vida. Alguns exemplos são eles: eu não sou disciplinada, eu não faço nada direito, tudo que eu toco quebra. Reflita sobre quais foram os rótulos que você colocou como um post-it em você. Preguiçosa? Indisciplinada, desorganizada, fraca? Esses rótulos não são sua identidade. Na verdade, elas são mentiras repetidas muitas vezes. Você precisa substituir essas mentiras pela verdade, primeiramente aquilo que Deus diz a seu respeito. Que você é filha de Deus, que você é amada, abençoada. Então, leia a Bíblia e pegue os aditivos que Deus fala a seu respeito e se apegue com eles. Também adicione aqueles a que você quer se tornar. Por exemplo, eu sou disciplinada, eu sou constante, eu sou saudável, eu cuido do meu corpo, eu honro o templo que Deus me deu. O cérebro começa a construir a sua realidade de acordo com as palavras que você fala a seu respeito. As fraturas emocionais, elas não curam escondendo, mas curam quando trazemos elas para a luz. Para isso, pratique conversar com Deus sobre essas coisas. Reconheça a sua dor. Perdoe quem feriu você. E olha, essa daqui é o que vai libertar você de toda dor, de todo o peso do passado. O perdão é a chave que abre a porta da gaiola que você se prendeu. E, finalmente, você precisa aceitar que aquilo fez parte do seu passado, mas ele não define o seu futuro. Quando a sua identidade muda, o seu comportamento começa a mudar, porque você começa a pensar: eu sou disciplinada, então eu vou fazer o que precisa ser feito. Olha, eu não gosto desse alimento, mas esse alimento faz bem. Eu sou adulta, adulto faz o que tem que ser feito, então eu vou fazer. Porque você mudou a sua identidade, você mudou a narrativa que você conta para você. Os seus hábitos começam a ser de cuidar da alimentação, de treinar, de procurar dormir melhor e respeitar o seu corpo. Mas agora não por punição, mas por honra, por entender que cuidar do seu corpo também é uma forma de honrar a Deus. O corpo que você quer construir começa na mente. E a mente começa na identidade. E se você quer que eu grave um vídeo contando qual foi a rotina que me fez emagrecer os 10 quilos e manter a constância, porque acredite, eu continuo emagrecendo, comenta aqui embaixo. Quero a rotina que eu gravo para você. Cuidar do corpo não é só estética, mas é entender que ao fazer isso, você vai estar honrando a Deus. Mas antes de cuidar do prato, você também precisa cuidar do coração. Porque quando o coração é restaurado, o copo para de vazar. Se esse vídeo fez sentido para você e você quer construir emoções fortes da luz da Bíblia, já se inscreve aqui no canal, porque esse é o lugar certo. E se esse vídeo foi bom, imagina esse daqui que eu deixei separadinho para você. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Teus planos são maiores.